Que empate amargo, hein? Que empate amargo. Era jogo para sair com os 3 pontos. Existem duas formas da gente analisar esse jogo. Esse empate do Vila contra o CRB na estreia da Série B na tarde desse sábado. Uma análise pré-jogo, o que a gente esperava antes do jogo e depois que a bola rolou, né? Como que o jogo se desenvolveu. Vamos falar um pouquinho desse jogo, mas não antes de você se inscrever no canal, deixar seu like, hypar esse vídeo se você chegou até aqui. Esse é o da Vila Lobo, o canal onde a gente fala de futebol, onde a gente fala do Vila Nova. Antes do jogo, nossas expectativas eram baixas. Acho que é comum acordo isso. Inclusive, antes do jogo, se alguém chegasse, assina que o empate não precisa nem jogar, acho que a gente assinava. Eu assinava esse empate antes da bola rolar. Mas, quando a bola rolou, acho que no primeiro tempo ruim do Vila, o Ariel Mamed, ele foi ali protocolar no 4-3-3, 2 volantes, Marquinhos Gabriel, da Torre titular, manteve o André Luiz, entrou com o Janderson no titular, que o Louser não vinha colocando. Mas um time ainda sem criatividade, com meio campo que não se conversa. João Vieira e Marquinhos Gabriel não tá encaixando o jogo. Acho que o grande desafio pro novo treinador do Vila vai ser fazer esses dois se conversarem melhor dentro de campo. Entrou com o Nathan na volância ali, que também não vem lá desempenhando um bom papel. A última cartada do Louser foi tentar o Maranhão, né? O William Maranhão no meio campo, que também não correspondeu, já não vinha correspondendo há um tempo. Mas enfim, foi um primeiro tempo ali protocolar, um primeiro tempo que é o que a gente se espera quando tem um treinador interino, né? Fazer o básico e não mexer muito ali no que vinha sendo colocado em campo. Mas no segundo tempo até me surpreendeu as mexidas. Primeiro, o mexer no intervalo, né, que eu acho que é uma crítica que a gente tem a muitos treinadores, que o cara tem que esperar 10, 15, 20 minutos do segundo tempo para mexer, mesmo a equipe não estando bem. Então teve essa coragem, o Mamed, de mexer no intervalo. Não entendi muito bem a mudança de tirar o Anderson Jesus, né? Acho que a linha de zaga vinha bem ali, mas ele tirou Jesus, tirou Rainer. Aliás, o Rainer que falhou demais no primeiro gol. A linha de zaga do Vila toda fora da área e só o Rainer dando condição pro Mikael fazer o primeiro gol de cabeça, que aliás a bandeira achou um impedimento ali que eu não sei como o bandeira hoje em dia é ruim, né? Como depois do VAR é quase que nulo essa posição de bandeirinha. Tava 1,5 m atrás da linha do último jogador do Vila, o Mikael, e ela arrumou um impedimento, mas enfim, tinha o VAR deu gol. Mas dormiu demais o Rainer, que aliás era o único jogador que eu vinha elogiando nos últimos jogos e já saiu no intervalo de jogo de hoje. Então ele tira Rainer, tira o André Luiz e tira também o Anderson Jesus. E aí depois a gente entendeu na transmissão que foi o choque de cabeça que ele teve ali com Formiga no primeiro tempo, né? E aí acabou sendo substituído e por conta desse protocolo de convulsão aí. Inclusive teve a 6ª substituição depois por conta disso. Então ele tira esses 3 jogadores, coloca o Dudu, coloca o Rian, que aí foi a grata surpresa, que aliás não é tão surpresa assim. Eu já acho que o Rian devia ter mais minutos, mais oportunidades desde o jogo de ida do Atlético. O jogo de volta, na verdade, o jogo do Atlético contra o Vila dentro do Oba. Naquele mar de decisões erradas que o Vila tomou ali no ataque, eu acho que o que foi melhor, o que teve as melhores participações ofensivas foi o Rian, ali pelo lado direito. E ele entra muito bem. Faz a jogada do primeiro gol. O Vila muda a postura no segundo tempo com essas mexidas, com as 3 mexidas. Entra, como eu falei, Dudu, Rian e entra o Igor, né, que é da base, que entrou no lugar do Rainer. Melhora a postura dentro de campo, começa a ir para cima, cria muitas opções de jogadas ali pelo lado direito com o Rian, que o Janderson não vinha conseguindo. E aí, logo aos 3 minutos, o Rian acha um cruzamento ali pro De La Torre, que também não fazia gol algum
por um bom tempo, que seja aí a redenção do De La Torre, que ele consiga entregar vários gols aí nessa Série B. E aí, nesse cruzamento ali, o De La Torre empata o jogo e aí o Vila continua em cima, continua criando jogadas e numa jogada também do Rian, que ele corta ali para esquerda, mostrando também um repertório ali ofensivo no contra um, né? Em um dos lances ele não faz o corte, ele puxa para a perna esquerda e faz o cruzamento e acha o De La Torre. Depois em outros dois lances ele já vai para cima, corta para a perna direita e chuta. O primeiro chute fraco, o goleiro encaixou, no segundo ele já consegue pegar melhor na bola, ali no cantinho, o goleiro espalma para escanteio e desse escanteio, aos 17 minutos, sai o gol do Dudu, né? O gol do Dudu de cabeça, na cobrança ali do João Vieira. Era uma das coisas que eu não entendia nos últimos jogos, como que o Vila não conseguia se aproveitar dessa bola parada, já que tem dois bons batedores, que é o Marquinhos Gabriel e o João Vieira, e tem jogadores de uma ótima estatura, o Romano, o Pagnussá que vinha jogando, os volantes Natan e Dudu também tem boa estatura, tem boa cabeceio, mas o Vila não conseguia se aproveitar dessas jogadas nos outros jogos. Nesse jogo saiu. Aliás, eu falei o nome do Romano, vou falar do Romano um pouquinho pra frente. Juvenil pra caramba e tá sendo juvenil de uns jogos pra cá. Falei dele na eliminação contra o Confiança e aí falhou de novo nesse jogo, vou falar isso agora. Mas aí o Vila consegue esse segundo gol, tinha o jogo controlado, continuou ali, né, não recuou totalmente, né, conseguindo equilibrar bem entre ter uma solidez defensiva e sair no contra-ataque, principalmente com o Rian pelo lado direito. Mas aí vem a catástrofe, né? 2 minutos depois do Vila virar o jogo, o Romano dá uma entrada totalmente desnecessária do lado direito ali da defesa, atinge o jogador acima acima ali da linha da chuteira, né? Do tornozelo ali, que é onde a regra não tem muita brecha, atingiu ali com a sola da chuteira igual o Romano fez, a expulsão, o árbitro em campo deu a expulsão, não precisou nem de inovar, justa a expulsão. E aí quando eu falei que eu ia falar do Pedro Romano, é exatamente por isso. No jogo passado, e para não parecer que eu tô pegando no pé do Romano, eu acho ele o melhor zagueiro que a gente tem, acho o zagueiro mais seguro que o Vila tem, se é que a gente pode dizer que temos zagueiros seguros, né? Mas eu acho ele o melhor dessa linha defensiva, mas tá sendo juvenil demais. No jogo contra o Confiança, eu até comentei o lance que ele toma um amarelo e aí, cerca de 2 minutos depois, ele mata um contra-ataque numa falta claramente para amarelo também. O juiz vai para cima dele, bota a mão no bolso, acho que lembra que acabou de dar um amarelo para ele, tira a mão do bolso, pipocou. Né? O juiz não expulsou ele porque pipocou. E aí, no jogo de hoje, faz esse lance de expulsão aí 2 minutos depois do Vila virar o jogo, e aí muda totalmente de novo, né? O jogo que tinha mudado de figura após o intervalo com as mexidas, tem outra reviravolta com a expulsão do Romano. A gente até tem a esperança de quando o juiz vai no VAR, eu achei que naquela confusão ele ia expulsar alguém de campo porque depois da expulsão teve um bolinho ali, né? Achei que poderia ter tido alguma coisa que ele expulsar alguém de campo do CRB, mas não. Foi um jogador reserva, num lance também bizarro. O jogador reserva, depois que o juiz para na falta, né? A bola continua indo ali para a linha de fundo. E o jogador dá um chutão e deixa a sola no jogador do Vila. O jogador estava no banco, né? Tinha que estar dentro de campo. Entra em campo, chuta a bola, dá uma solada no jogador. Então, foi expulso também, mas enfim, não foi ninguém de campo, não prejudicou o CRB nesse sentido. O Vila ficou com a menos. E aí uma média que tinha encontrado o time, após as mudanças do intervalo, tinha encontrado o time para o segundo tempo, aí ele tem que mexer de novo. Tira o Janderson para recompor a zaga, tira o Marquinhos Gabriel para colocar o Maranhão para dar uma incorporada no meio campo. Acho que mexeu certo, tinha que fazer, tinha que reforçar, depois da besteira que o Pedro Romano fez. E aí o Vila já se recua inteiro, né? Não consegue sair no contra-ataque, mas vinha se defendendo muito bem. O time do CRB se afundou todo dentro da área, então ficava tentando cruzar a bola e o Vila estava muito seguro ali na defesa. Até que o juiz deu 11 minutos de acréscimo, também pode se discutir, mas ele não fugiu do critério dele, ele deu 7 minutos no primeiro tempo.
Então, o segundo tempo com parada, com VAR, com expulsão, enfim, seguiu o critério dele. E aí já no final dos acréscimos, aos 52 minutos, 52, o jogo ia até 56, numa bola chutada ali de fora da área, o Elton Leite espalma para o lado. Há quem vai colocar como uma falha aí do Elton Leite, eu acho que não. Tem mais uma vez só um jogador do Vila dando condição pro centroavante do CRB. Se eu não me engano, era o William Formiga, se eu não me engano, que tá ali dando condição. Só um jogador. E o Elton Leite espalma pro lado. O cara chega sozinho, ele ainda escorrega. Aliás, o gramado do Uber, hein? A galera fica pistola quando fala, mas o gramado do Oba tá horrível. Jogador escorregando, tufo de grama saindo em qualquer jogada, cheio de buraco, a bola não corre, a bola vive demais durante o jogo. Tá feio. Tá feia a coisa. E olha que uma das coisas que o Oba sempre teve de bom foi o gramado. Esse ano realmente tá aquém. Mas o jogador até escorrega na hora da finalização por conta do gramado, mas ainda assim a bola vai no cantinho. O Elton Leite não conseguiu fazer uma segunda defesa ali no lance. Não acho que foi falha, acho que o Elton Leite até foi bem seguro no jogo, fez algumas boas defesas. Acho que foi mais uma falha da zaga ali, da defesa do Vila, do que necessariamente do Elton Leite. Mas enfim, é um empate que, como eu falei, antes do jogo, se fosse pra gente assinar esse um ponto aí, a gente assinaria, mas dentro de campo ficou um gosto amargo, dava para ter levado os 3 pontos, ia ser importante demais começar a Série B dessa forma, né, ganhando do CRB, que é um bom time, é um dos times aí que eu acho que vai dar trabalho nesse campeonato aí, durante essa temporada, foi campeão lagoano, avançou na última fase da Copa do Brasil, né? Aliás, entrou também na segunda fase, assim como o Vila, goleando de 6, e daí passou da terceira fase, na quarta fase pegou o Figueirense, que é um time que, óbvio, não vive o melhor dos momentos, mas é um time já mais tradicional, ganhou de 1-0, passou de fase, então é um bom time, e acho que vai valer esse um ponto aí. A gente fica na expectativa de quem vai ser o treinador do Vila, né? Houve sondagens aí pro Zé Ricardo, muita gente fala da tentativa de trazer o treinador do Paysandu lá, que eu esqueci o nome agora, mas que já falou que não sai. A gente fica essa expectativa, será que vai para mais um jogo com o Mamed? Será que se o Mamed conseguir encontrar um time e manter um padrão de jogo, será que acaba ficando para os próximos jogos aí, acaba sendo efetivado? A gente não sabe, a diretoria está perdida, até porque quando o treinador chega numa situação que o Loser estava, que a gente sabe que é aquela situação de que se perder vai sair, e o Loser estava nessa situação, se perdesse contra o Confiança, sairia. Se passasse, perdesse hoje para o CRB, perdesse mais um jogo na Série B, ia cair. Então quando o treinador chega nesse estágio, dificilmente ele consegue sair. Né? A gente tinha falado isso sobre o Vojvoda no Santos também. Quando o cara chega assim, se ganhar do Vasco vai ser demitido. Se perder pro Vasco vai ser demitido, ganha do Vasco. Mas aí se perder pro Mirassol vai ser demitido, aí empata. Aí perdeu, caiu. Quando o treinador chega nesse estágio, dificilmente ele consegue reverter essa situação. Ou seja, a diretoria já tinha que ter mapeado o perfil que, apesar que falar dessa diretoria, mapear perfil, parece até sacanagem, né? Mas é o que tinha que ter feito. Já saber pelo menos o perfil de treinador que queria, já ir fazendo essas sondagens aí para já ter algo mais concreto. Mas não, o que a gente viu foi o presidente Fábio Brasil, depois da eliminação contra o Confiança, não saber nem o nome do interino que ia assumir o time hoje contra o CRB, e muito menos uma previsão de contratação de algum profissional. Então, é isso. Se a gente for olhar todo esse contexto que o Vila chegou pro jogo de hoje, bom empate, um ponto que vai ajudar aí nas proteções do Vila nesse campeonato, que para mim, já falei no último vídeo, não é de acesso, né? Mas se a gente conseguir um bom treinador, o elenco não é dos melhores, mas se a gente conseguir um bom treinador e esse time encaixar, fisicamente o Vila hoje
foi bem, terminou competindo bem no segundo tempo. A gente vinha falando um pouco disso, como que fisicamente o Vila caía no segundo tempo dos jogos. Hoje até que foi bem, então acho que vai depender muito disso. Quem é o treinador que chega e como que esse time vai encaixar, principalmente esse meio campo vai encaixar para os próximos jogos. O Vila que agora só volta no dia 1º a jogar pela Série B, o jogo contra o Sport, aliás, esse início de Série B, né, CRB, campeão alagoano e já algumas fases aí avançando na Copa do Brasil, e aí pega o Sport no dia 1º e depois pega o Atlético Goiano dentro de casa no dia 4, então um início pesado de Série B, mas esses jogos agora só no mês que vem. Ainda no mês de março o Vila tem Copa Verde, né, não sei muito. Acho que por essa pausa o Vila até deve entrar com um time com alguns dos titulares na Copa Verde, mas com certeza não vai ser uma prioridade do clube nesse ano. Mas pega Rio Branco e Operário nos dias 24 e 28 desse mês. Mas pela Série B, só dia 1º que o Vila volta em campo, então tem um tempo aí. Se for para de fato contratar um treinador, é um bom período aí, porque vai ter alguns dias de treinamento. Tem esses jogos da Copa Verde que pode ser um bom teste aí para possíveis mudanças no time que o treinador queira realizar. Então é a hora, a diretoria tem que se mexer rápido, não pode ficar deixando o tempo passar demais, tem que se movimentar e trazer aí esse profissional logo. Provavelmente não vai ser o Zé Ricardo, muita gente falou do Guto também, não acho muito pouco provável, são salários que o Vila não vai querer pagar, a gente sabe que o discurso da gestão é sempre esse, de não ter dinheiro, de não conseguir contratar, e então dificilmente vai ser um profissional desse nível, um profissional já conhecido nacionalmente, mas que seja um nome que vai dar uma mexida nesse time, e que o segundo tempo do jogo de hoje seja o mais próximo do que o Vila vai desempenhar aí nos outros jogos.